A sala de conferências do escritório de advocacia Mendes e Associados nunca parecera tão pequena. 5 pessoas sentadas ao redor da mesa de mogno, cada uma evitando o olhar das outras, esperando que a doutora Patrícia Mendes começasse a ler o testamento que mudaria tudo. Roberto Alves Cardoso havia morrido 3 semanas atrás, aos 72 anos, deixando para trás um império imobiliário avaliado em 2 bilhões de reais, uma viúva de 40 anos de casamento e 5 filhos adultos que agora se perguntavam por que diabos o pai exigira testes de DNA para a leitura do testamento. Fernando, o mais velho, 45 anos, ajustou a gravata Hermes pela 10ª vez. Como CEO da empresa da família, ele sempre assumira que herdaria a maior parte, afinal trabalhara ao lado do pai por 20 anos, construíra metade dos empreendimentos que tornaram a família bilionária. Ao lado dele, Camila, 43 anos, médica cirurgiã, tamborilava as unhas perfeitamente feitas na mesa. Sempre fora a favorita do pai, ou assim pensava. Ele comparecia a todas as suas formaturas, gabava-se dela em jantares de negócios, dizia que ela tinha o cérebro mais afiado da família. Lucas, 40 anos, o rebelde. Artista plástico que recusara trabalhar na empresa, que causara inúmeras discussões familiares ao escolher pintar ao invés de construir prédios. O pai raramente falava com ele nos últimos anos. Mariana, 38 anos, professora de literatura. Quieta, estudiosa, sempre à margem do drama familiar. Vivia numa casa modesta em Florianópolis, visitava a família apenas no Natal. E Gabriel, o caçula, 35 anos, o charmoso. Trabalhava como gerente de marketing na empresa, mas todos sabiam que estava lá por nepotismo, não por competência. Gastava mais do que ganhava, sempre pedindo adiantamentos ao pai. Ao lado deles, separada por uma distância emocional que o espaço físico não refletia, sentava-se Helena Cardoso. 68 anos, cabelos brancos impecavelmente arrumados, colar de pérolas no pescoço, mãos entrelaçadas sobre a bolsa Louis Vuitton. 40 anos casada com Roberto, 40 anos de segredos. Doutora Patrícia abriu a pasta diante dela e começou. Antes de prosseguirmos com a leitura do testamento de Roberto Alves Cardoso, preciso informar que o falecido exigiu como condição para o recebimento de qualquer parte da herança que todos os 5 filhos se submetessem a testes de paternidade. Os testes foram realizados há 10 dias, conforme instruído. Recebi os resultados esta manhã. Fernando franziu a testa. Isso é ridículo. Por que papai faria isso? Porque ele sabia, disse Helena baixinho. Todos se viraram para ela. Sabia o que, mãe? Camila perguntou. Apenas continuem. Helena manteve os olhos fixos na mesa. Por favor, doutora Patrícia, leia os resultados. A advogada hesitou, depois abriu um envelope lacrado. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo som do papel sendo aberto. Os resultados dos testes de paternidade são os seguintes. A voz da doutora Patrícia era profissional, mas havia desconforto nela. Fernando Cardoso, 0% de compatibilidade com Roberto Alves Cardoso. Cardoso. Camila Cardoso, 0%. Lucas Cardoso, 0%. Mariana Cardoso, 0%. O mundo parou. 4 pessoas congelaram, processando o impossível. E Gabriel Cardoso, a advogada fez uma pausa. 99,9% de compatibilidade. Gabriel é o único filho biológico de Roberto Alves Cardoso. Antes de continuarmos, se você está gostando dessa história, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho porque as reviravoltas dessa história vão te deixar sem palavras. O caos explodiu. Isso é impossível. Fernando se levantou tão bruscamente que a cadeira caiu para trás. Refaçam os testes. Estão errados. Não estão errados, disse Helena, ainda olhando para a mesa. Eles estão certos. Mãe, a voz de Camila era fina, quebrando. O que você está dizendo? Helena finalmente levantou os olhos. 40 anos de segredos refletidos neles. Estou dizendo que Roberto não era pai biológico de vocês 4. Mas ele sabia, e me amou mesmo assim. Amou todos vocês. Quem é nosso pai, então? Lucas perguntou, a voz rouca. Pais, Helena corrigiu. Vocês têm pais diferentes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Fernando recuperou a voz primeiro. Você nos traiu, traiu papai, por 40 anos. Não foi traição. Helena fechou os olhos. Foi sobrevivência, foi desespero, foi amor. Doutora Patrícia interveio gentilmente. Talvez devêssemos continuar com o testamento. O senhor Cardoso deixou cartas individuais para cada um. Ela colocou 5 envelopes sobre a mesa, cada um com um nome escrito na caligrafia firme de Roberto. Ninguém se moveu. Finalmente, Gabriel estendeu a mão tremendo e pegou o envelope com seu nome. Abriu. Leu, em silêncio. Lágrimas começaram a cair. O que diz? Mariana perguntou baixinho. Gabriel limpou o rosto, a voz embargada. Diz que ele sempre soube que eu era o único filho biológico dele. Diz que me amava, mas que sempre teve dificuldade de demonstrar porque eu era o lembrete vivo de que ele não podia ter mais filhos, que era estéril, que falhou como homem. Espera, Camila pegou seu envelope com mãos trêmulas. Se ele era estéril e você é filho dele, como? Li, disse Gabriel. Ele explica. Quando eu nasci, 5 anos depois do casamento, eles acharam que era milagre. Fizeram exames. Descobriram que ele tinha tido uma infecção anos antes que deixou uma minúscula chance de fertilidade. Menos de 1%. Eu fui esse 1%. Depois de mim, nada. A infertilidade se tornou completa. Fernando abriu seu envelope, leu rapidamente, o rosto passando por uma gama de emoções. Ele sabia de tudo. Há 20 anos ele sabia. Todos abriram suas cartas então. Leram em silêncio as palavras finais do homem que haviam chamado de pai a vida inteira. Fernando leu que Roberto descobrira a verdade quando ele tinha 25 anos. Um acidente, exames médicos para um procedimento diferente. A verdade veio à tona. Roberto confrontara Helena. Ela confessou tudo. Mas ele não partiu. Não os abandonou. Fernando dizia a carta. Você é meu filho em todas as formas que importam. Ensinei você a andar, a ler, a liderar. O fato de não compartilharmos DNA não diminui nada disso. Você é meu orgulho. Sempre foi. Camila chorava enquanto lia sua carta. Roberto escrevera que ela tinha a compaixão da mãe e a inteligência que ele sempre admirava, que não importava de quem era o sangue nas veias dela, ela carregava o coração da família. Lucas leu que o pai entendia sua necessidade de se rebelar, de encontrar identidade própria fora da empresa. Talvez você sempre soubesse de alguma forma, escrevera Roberto, que não era meu biologicamente e precisava descobrir quem era sem viver na minha sombra. Respeito isso. Te amo por isso. Mariana segurava sua carta contra o peito, soluçando. Roberto escrevera que ela era a mais sábia de todos, que seu silêncio não era fraqueza, mas força, que ele a admirava mais do que jamais dissera. E para Gabriel, a carta era a mais dolorosa. Roberto pedia desculpas por ter sido frio, distante. Explicava que cada vez que olhava para Gabriel, via sua própria falha, sua incapacidade de dar mais filhos à esposa. Mas você não é minha falha, escrevia. Você é meu milagre. E sinto muito por ter deixado minha vergonha obscurecer meu amor. Ninguém falou por longos minutos. Só o som de choro abafado ecoava na sala. Finalmente, Helena falou. Eu preciso que vocês entendam. Precisam ouvir a história completa. Ela contou então. Contou sobre os primeiros anos de casamento, a pressão esmagadora para ter filhos. A família de Roberto esperava herdeiros. O negócio precisava de sucessores. Helena queria ser mãe mais que tudo. Depois de 3 anos tentando, fizeram exames. Descobriram que Roberto tinha fertilidade extremamente baixa, quase nula. As chances eram mínimas. A medicina nos anos 80 não tinha soluções de hoje. Não havia fertilização in vitro acessível. Não havia muitas opções. Roberto entrou em depressão profunda. Sentia-se menos homem, menos humano. Afastou-se emocionalmente de Helena. E eu me sentia tão sozinha, disse ela, a voz quebrando. Tão desesperadamente sozinha. Fernando, foi você quem começou tudo. Helena olhou para o filho mais velho. O padeiro do bairro, Senhor Antônio. Ele era gentil comigo quando eu ia comprar pão toda manhã. Me ouvia, me via como mulher, não como útero falho. Fernando empalideceu. O padeiro é meu pai? Era. Ele morreu há 15 anos. Nunca soube de você. E eu? Camila perguntou.
embora parecesse não querer saber a resposta. O jardineiro, Miguel, ele trabalhava na casa 3 vezes por semana, era poeta nas horas vagas. Recitava versos enquanto podava as rosas. Helena sorriu tristemente. Ele te deu esse amor por palavras, acho. Lucas se levantou, caminhou até a janela. E eu? O motorista de seu pai, Ricardo, ele dirigiu para Roberto por 20 anos, morreu no mesmo acidente de carro que quase matou seu pai 10 anos atrás. Jesus Cristo! Lucas passou a mão pelo cabelo. Papai sabia. Sabia que o motorista dele era meu pai biológico e ainda assim o manteve por perto? Ele sabia de todos, Helena confirmou. Sabia e escolheu manter essas pessoas nas nossas vidas. Antônio continuou fornecendo pão para casa até morrer. Miguel cuidou do jardim até se aposentar. Ricardo foi o motorista mais bem pago do Brasil, aposto. E eu? Mariana perguntou baixinho. Helena hesitou, mas nessa resposta. O sócio de Roberto, Eduardo Silvestre. Mariana se levantou bruscamente. Tio Eduardo? O padrinho do meu casamento? Aquele homem que almoçava na nossa casa todo domingo? Sim. Ele sabe? Sempre soube, assim como Roberto. Eles fizeram um acordo. Eduardo nunca reclamaria paternidade. Roberto nunca o afastaria de você. Por isso, ele sempre estava presente. Fernando voltou à mesa, as mãos tremendo. Você destruiu essa família. Eu construí essa família. Helena se levantou, a voz firme pela primeira vez. Roberto não podia me dar filhos. A sociedade, a família dele, todo mundo esperava herdeiros. Então, eu dei a ele. Dei 4 filhos. Ele os criou, os amou. Construímos uma família. Baseada em mentiras. Baseada em amor. A voz veio da porta. Todos se viraram. Um homem de 50 e tantos anos estava parado ali. Eduardo Silvestre. Eu sei que não deveria estar aqui, disse ele, mas Patrícia me ligou, achou que eu deveria vir. Doutora Patrícia assentiu. O senhor Cardoso deixou instruções para que Eduardo estivesse presente se Mariana quisesse conhecê-lo, oficialmente. Mariana olhou para o homem que fora tio Eduardo a vida toda. Você sabia desde sempre? Desde o dia que você nasceu. Eduardo entrou na sala lentamente. Roberto me chamou no hospital, me mostrou você através do vidro e disse: ela é sua filha biologicamente, mas minha filha de coração. Podemos dividi-la? E você aceitou? Aceitei porque amava Roberto como irmão e porque sabia que ele seria pai melhor do que eu jamais seria sozinho. Eu era solteiro, workaholic, vivia viajando. Você precisava de estabilidade, precisava de família. Se você está acompanhando essa história e quer saber o que acontece a seguir, deixe um comentário dizendo qual revelação te chocou mais. E não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa entender o verdadeiro significado de família. Doutora Patrícia voltou ao testamento. Há mais. O senhor Cardoso dividiu a herança da seguinte forma. Gabriel, como o único filho biológico, recebe 50% da fortuna. Os outros 4 recebem 12,5% cada. Isso não está certo? Gabriel se levantou. Não quero 50%. Quero dividir igualmente entre todos nós. Gabriel, você não precisa. Camila começou. Sim, preciso. Gabriel olhou para os irmãos. Vocês são meus irmãos. De sangue ou não, crescemos juntos, brigamos juntos, construímos memórias juntos. Papai pode ter me deixado mais porque se sentia culpado por ter sido distante comigo. Mas eu não vou perpetuar essa injustiça. A herança é sua por direito legal, disse Fernando. Mas havia algo diferente em sua voz. Respeito. Dane-se o direito legal, Gabriel bateu na mesa. Família não é DNA. Papai ensinou isso vivendo 40 anos amando 4 filhos que não eram biologicamente dele. Se ele pôde fazer isso, eu posso dividir dinheiro. Doutora Patrícia interveio. Há uma cláusula. Se Gabriel optar por redistribuir a herança, ele pode. O senhor Cardoso previu isso. Deixou carta adicional. Ela colocou outro envelope na mesa. Gabriel o abriu. Gabriel, se você está lendo isso, escolheu dividir a herança igualmente. Isso me enche de orgulho. Prova que você entendeu o que tentei ensinar. Família não é sangue, é escolha, é amor,
É permanecer quando seria mais fácil partir. Obrigado por escolher seus irmãos. Obrigado por me perdoar por ter sido pai distante. Você é mais homem do que eu jamais fui. Gabriel desmoronou na cadeira, chorando abertamente. Os irmãos, um por um, se levantaram e o abraçaram. Um abraço coletivo de 5 pessoas processando 40 anos de mentiras e 40 anos de amor coexistindo. Helena observava da lateral, lágrimas rolando silenciosamente. Eduardo se aproximou dela. Você fez o certo, fiz o egoísta. Você deu a Roberto o que ele mais queria, família. E deu a essas crianças um pai que as amou incondicionalmente. Isso não é egoísmo. Os dias seguintes foram turbilhões emocionais. A notícia vazou, inevitavelmente. A mídia teve um dia de campo. Bilionário descobre que apenas um de 5 filhos era realmente seu. Herdeiros chocados com resultados de DNA. A maior revelação familiar do ano. Mas dentro da família, algo diferente acontecia. Fernando procurou informações sobre Antônio, o padeiro. Descobriu que ele tivera outra família, 3 filhos, que agora estavam em dificuldades financeiras. Fernando os procurou, ofereceu ajuda, conheceu seus meio-irmãos paternos. Camila foi ao cemitério onde Miguel estava enterrado. Leu flores, leu poesia sobre seu túmulo. Chorou por um homem que nunca conhecera como pai, mas cujo sangue corria em suas veias. Lucas visitou a viúva de Ricardo. A mulher tinha 80 anos, vivia num asilo. Ele começou a visitá-la toda semana. Ela contava histórias sobre Ricardo, e Lucas descobria pedaços de si mesmo na descrição de um homem que morreu sem saber que tinha filho. Mariana e Eduardo começaram a almoçar semanalmente. Não como pai e filha exatamente, mas como 2 pessoas redescobrindo um relacionamento sob nova luz. Eduardo contou sobre a amizade com Roberto, como haviam navegado aquela situação impossível com amor e respeito. E Gabriel visitava o túmulo do pai religiosamente. Conversava com a lápide, contava sobre como dividir a herança, como estava tentando ser o homem que Roberto sempre quisera que ele fosse. 6 meses depois da leitura do testamento, Helena pediu para reunir todos novamente. Não no escritório de advocacia, mas na casa da família, a mansão onde todos haviam crescido. Eles se sentaram na sala de estar, no mesmo lugar onde tantas reuniões familiares aconteceram ao longo dos anos. Natal, Ano Novo, aniversários. Agora, uma última reunião para falar verdades. Vocês merecem entender completamente, começou Helena. Por que eu fiz o que fiz? Não apenas a explicação superficial, a verdade completa. Ela contou então sobre o seu próprio passado, sobre ter sido criada por uma família que valorizava a linhagem acima de tudo, sobre a pressão esmagadora para produzir herdeiros, sobre o medo paralisante de que, se não tivesse filhos, Roberto a deixaria. Eu não estava tentando trair, estava tentando salvar meu casamento, minha vida. Helena olhou para cada filho. E sim, estava sendo egoísta, queria ser mãe, desesperadamente queria ser mãe. Você poderia ter adotado, disse Camila. Em 1978, com a família Cardoso, nunca permitiriam. Herdeiros tinham que ser de sangue, sangue Cardoso. Helena riu amargamente. A ironia é que nenhum de vocês tem sangue Cardoso, e ainda assim são mais Cardoso do que qualquer um. E papai, quando ele descobriu, por que ficou? Helena fechou os olhos lembrando. Porque ele entendeu. Finalmente entendeu que tinha me colocado numa posição impossível com sua depressão, sua distância emocional. Ele pediu desculpas, disse que falhara comigo e perguntou se poderíamos começar de novo, dessa vez com honestidade. E vocês conseguiram? Conseguimos. Os últimos 20 anos foram os melhores do nosso casamento, sem segredos entre nós, apenas amor. Ela olhou ao redor. Ele amou vocês 4 tanto quanto amava Gabriel. Talvez até mais, porque escolheu amá-los. Essa é uma pergunta difícil, não é? Antes de continuarmos, aproveite para deixar seu like se está emocionado com essa história. E nos comentários, conte, amor escolhido é mais forte que amor biológico? Fernando falou então, algo que vinha carregando. Fiz teste de DNA com os filhos de Antônio, meus meio-irmãos paternos, e percebi algo. Eles tiveram um pai biológico presente a vida toda, mas foram negligenciados emocionalmente.
Antônio trabalhava tanto que mal os via, enquanto eu tive um pai que não era meu sangue, mas que esteve presente em cada momento importante da minha vida. Quem teve mais sorte? Ele olhou para os outros. Nós ou eles? Nós, disse Camila sem hesitar. Definitivamente nós. Lucas concordou. Papai veio a todas as minhas exposições de arte, mesmo quando desaprovava a minha carreira, mesmo quando brigávamos. Ele estava lá. Isso é mais forte que DNA. Mariana acrescentou. E Eduardo me deu algo precioso também. Me deu a chance de ter 2 pais, um que me criou e um que silenciosamente me amou de longe. Sou sortuda, não vítima. Gabriel foi o último a falar. Passei 35 anos pensando que tinha menos amor do papai porque havia algo errado comigo. Agora sei que era porque eu representava a dor dele, mas ele amou mesmo assim, lutou contra essa associação e no final me deixou uma fortuna e um pedido de perdão. Ele era humano, falho, mas era meu pai. Helena chorava agora. Vocês são incríveis, todos vocês. Roberto ficaria tão orgulhoso. Há uma coisa que precisamos fazer, disse Fernando. Algo simbólico. O quê? Remover Cardoso dos nossos nomes? Camila sugeriu. Já que não somos Cardoso de sangue? Não. Gabriel balançou a cabeça veementemente. O oposto. Afirmar que somos Cardoso. Não por sangue, mas por escolha. Papai escolheu nos tornar Cardoso. Agora, nós escolhemos. Sendo. No aniversário de 1 ano da morte de Roberto, a família Cardoso se reuniu no cemitério. Mas não estavam sozinhos. Trouxeram outros. Os 3 filhos de Antônio, o padeiro. A filha de Miguel, o jardineiro. A viúva idosa de Ricardo. Eduardo e sua própria família. Gabriel havia tido uma ideia. Encomendou uma placa adicional para o túmulo de Roberto. Não substituindo a original, mas complementando. A placa dizia: Roberto Alves Cardoso, pai de 5. Biologicamente de 1, mas completamente de todos. Provou que família é escolha, não acidente genético. Amou quando seria mais fácil partir. Permaneceu quando outros teriam ido embora. Ensinou que paternidade é verbo, não substantivo. Helena tocou a placa com dedos trêmulos. Ele teria amado isso. Tem mais, disse Gabriel. Queremos fazer algo com a herança, algo que honre papai. Eles anunciaram então a criação da Fundação Roberto Cardoso para famílias não tradicionais. Ofereceria suporte legal, psicológico e financeiro para famílias formadas por adoção, fertilização assistida, casais do mesmo sexo e qualquer configuração que fugisse do tradicional. Porque famílias vêm em todas as formas, explicou Camila, e todas merecem ser celebradas. A fundação cresceu rapidamente, ajudou milhares, e sempre, em cada documento, em cada placa, estava a frase "Família é escolha". 5 anos após a morte de Roberto, Gabriel se casou. Na cerimônia, pediu para fazer um brinde. Levantou a taça e olhou para os 4 irmãos. Somos uma família estranha. Temos 4 pais biológicos diferentes. Um pai que nos criou a todos. Uma mãe que fez escolhas impossíveis. E uma história que a maioria das pessoas nunca entenderia. Ele fez pausa. Mas somos família. Real, imperfeita, complicada. E eu não trocaria vocês por nada. Nem por DNA compatível, nem por história mais simples. Vocês são meus irmãos. Ponto final. Fernando levantou sua taça. A Roberto, que nos ensinou que pai não é quem gera, é quem fica. A Camila, acrescentou Lucas, nossa mãe imperfeita que nos deu não apenas vida, mas família. A Helena, disse Mariana, que fez o impossível com graça. E a todos os pais, concluiu Gabriel. Biológicos, adotivos, escolhidos, aos que ficaram quando poderiam ter partido, aos que amaram quando seria mais fácil odiar. 10 anos depois, Helena estava em cama de hospital, 83 anos, corpo finalmente cedendo. Os 5 filhos ao seu redor. Eu cometi erros, sussurrou ela. Tantos erros. Você nos deu vida, disse Fernando. Nos deu família, disse Camila. Nos deu amor, disse Lucas. Nos deu escolha, disse Mariana. Nos deu uns aos outros, disse Gabriel. Helena sorriu. E Roberto? Vocês o perdoaram? Todos concordaram. Não havia nada a perdoar, disse Gabriel. Ele foi pai verdadeiro.
O único tipo de pai que importa. Helena fechou os olhos. Ele está esperando por mim. Finalmente posso dizer a ele que deu certo. Nossa família maluca, impossível, linda, deu certo. Deu, mãe. Fernando segurou sua mão. Deu muito certo. Helena Cardoso morreu naquela noite, cercada por 5 filhos que a amavam apesar de tudo. Ou talvez por causa de tudo. No funeral, Gabriel encontrou uma última carta de Roberto. Estava com a doutora Patrícia, com instruções para ser entregue quando Helena partisse. Para meus 5 filhos, começava. Se estão lendo isso, Helena se foi. E espero que entendam agora, completamente, o que tentei ensinar durante minha vida. Família não acontece, é construída, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia por dia. Gabriel, você é meu sangue, mas não te amo mais que os outros. Fernando, Camila, Lucas, Mariana, vocês não são meu sangue, mas não os amo menos. Amo todos igualmente, completamente, permanentemente. Porque aprendi o segredo que a maioria das pessoas nunca descobre. Amor não tem nada a ver com genética. Helena me deu 5 filhos, alguns através de outros homens, um através de mim. Mas todos se tornaram meus filhos através da escolha diária de ser pai. Não julguem sua mãe. Ela fez o impossível. Deu a um homem estéril uma família. Deu a vocês um pai que os amava mais que vida. Deu a mim um propósito quando eu pensava que não tinha nenhum. Sejam felizes, amem-se, e quando tiverem seus próprios filhos, lembrem-se, o que torna alguém pai ou mãe não é o DNA, é estar presente, é escolher, todo dia, sem falhar, com amor eterno. Roberto, pai de 5, biologicamente de 1, mas completamente de todos. Se você está emocionado com esta história, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Esta é uma história sobre perdão, sobre amor que transcende biologia, sobre família escolhida. Anos se passaram, a família Cardoso continuou crescendo, netos nasceram, bisnetos. A história de Roberto e Helena se tornou lenda familiar, contada e recontada. E em cada geração, a lição permanecia. Família não é acidente biológico, é compromisso diário, é escolha renovada, é amor que persiste mesmo quando a verdade é complicada. Os 5 irmãos permaneceram unidos, jantares mensais, férias anuais juntos, suporte incondicional. Mais próximos talvez do que seriam se a verdade nunca tivesse vindo à tona, porque agora sabiam que ser família era escolha, e todo dia escolhiam uns aos outros. Fernando se tornou CEO da fundação. Camila desenvolveu programa médico para famílias não tradicionais. Lucas criou série de pinturas sobre família escolhida. Mariana escreveu livros sobre sua história. Gabriel expandiu os negócios, destinando parte dos lucros para causas familiares. Todos casaram, tiveram filhos e contaram suas histórias para a próxima geração. Agora chegamos ao final desta jornada. Esta história nos ensina que os segredos mais devastadores podem revelar as verdades mais bonitas, que paternidade não está no DNA, mas na presença diária, que maternidade às vezes significa fazer escolhas impossíveis e que família, verdadeira família, é aquela que escolhemos amar mesmo quando descobrimos que não precisávamos. Deixe nos comentários, Roberto foi herói ou vítima? Helena deve ser julgada ou compreendida? Os filhos fizeram certo em perdoar? Queremos ler sua opinião sincera. E se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa entender que família é mais que sangue, que amor é mais forte que genética, e que às vezes os segredos guardados por décadas escondem o maior amor de todos. Inscreva-se no canal para mais histórias que desafiam suas percepções sobre família, amor, perdão e o que realmente nos torna humanos. A herança de Roberto Cardoso não foram os bilhões. Foi a prova viva de que um homem pode amar 5 filhos completamente, mesmo quando apenas um carrega seu DNA. Essa é a única herança que realmente importa, o amor que escolhe permanecer, todos os dias, sem falhar. Obrigado por assistir até o final. Lembre-se, você não precisa compartilhar sangue para compartilhar amor, apenas precisa escolher. Até a próxima história. E lembre-se, as melhores famílias são construídas, não nascidas.